Amém, muito obrigada. Graça e paz, igreja, boa noite. As suas expectativas estão no Senhor? Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, queridos? A cada culto, eu gosto de reforçar isso. A nossa expectativa deve estar no Senhor. No Senhor. Porque quando estamos chegando, nós já estamos preparando. Sabe o quê? O nosso coração. Nós já estamos alinhando. Nós já estamos dizendo: prepara o coração, o solo fértil, para que toda semente que hoje chegar possa cair no solo fértil do meu coração e vai germinar, frutificar para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada, louvor. Deus é bom, queridos. A nossa expectativa deve estar no Senhor, porque é Ele que nos surpreende. Amém. Deus é bom. Deixa eu só preparar a água aqui, com licença. Peço perdão, podem sentar, igreja. Desculpa. Amém. Queridos, sabe que a gente já vem levando um tempo a respeito do quê? Da palavra, do tema fé, não é verdade? E foi cada ministração de uma maneira especial. Não há uma melhor que a outra, porque sempre é o Senhor. Mas sabe que quanto mais a gente fala de fé, mais a gente ainda tem para aprender? Porque a fé do Senhor, Ele colocou em nós. E em tudo nós devemos ser operosos, praticantes na fé. Amém? E hoje eu quero trazer essa questão de fé. Ela tem que estar sempre envolvida no nosso serviço, na nossa obra no Senhor, na obra do reino do Senhor. Amém? Sendo que, se não envolver o amor, de nada vale. Não é verdade? Porque por mais que a gente faça o serviço, seja na igreja ou no nosso dia a dia, tudo que a gente faz, as pessoas precisam perceber em nós o Senhor. Porque tudo que fazemos, nós fazemos para que a gente possa produzir realmente, cooperar para o reino de Deus. Amém? Então, se a gente for dar um exemplo aqui na igreja, a diaconia está sempre o quê? A receber as pessoas, né? Ela está sempre preparando o momento. Mas sabe, queridos, que se porventura a gente ficar sempre fazendo a mesma coisa, se a gente não tiver sempre atentos, isso pode estar entrando no automático. Vocês conseguem compreender? Então, por mais que, de certa forma, continue tendo um amor genuíno, ou seja, você sabe que está vindo à igreja, você sabe que está vindo para servir, você sabe que tem um compromisso aqui na igreja, isso é um exemplo, amém? Então, o que acontece? Se você não ficar sempre atento, eu não estou fazendo apenas por fazer, eu estou fazendo porque realmente o meu serviço é valioso no Senhor. Eu faço primeiramente para o Senhor. E como eu faço com excelência ao Senhor, inevitavelmente irá contagiar, irá passar, irá alcançar as outras pessoas. Então, eu dei um exemplo com relação à diaconia, mas isso é em tudo que a gente possa fazer, seja no trabalho, na nossa universidade, a forma como a gente procede ao nosso superior, tudo que a gente faz é inevitável, irá constranger as pessoas, porque nós somos diferentes, nós somos filhos do Senhor. Amém? Então, tudo que a gente faz precisa envolver primeiro o entendimento, a fé, no serviço e com amor. Porque se não tiver amor, nada vale. Amém? A palavra de Deus, Tiago capítulo 2, versículo 17. Ele fala o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé
e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a fé. É inevitável a gente não perceber que alguém está sendo operoso, está andando em fé, quando ela tem seus frutos. Então, pelas obras é possível ver a fé. Amém? E precisa ter o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ele fala, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Você vê que tem muitas obras aqui que são louváveis, mas se não tiver amor, de nada vale. Não é verdade? E, queridos, hoje nós vamos aprender com duas pessoas que todo mundo já ouviu falar, que é sobre Marta e Maria. Na hora quando nós lembramos, imediatamente, pelo menos eu posso imaginar, que a maioria, pelo menos, vão pensar naquela passagem em que todo mundo fala, né? Não seja como a Marta, não é? Porque ela está sempre ocupada, está sempre agitada, e fala, Marta, Marta, né? Você está sempre preocupada, mas a Maria escolheu a boa parte. E a gente olha para essa passagem como se fosse assim, Maria sempre está certa, devemos ser como Maria. Mas hoje quero estudar, compartilhar com você, porque essa passagem falou muito comigo. Sabe, queridos, a gente pensa que não, mas se a gente tiver apenas sendo atitude como de Marta, nós vamos ser oscilantes. E se tivermos apenas as atitudes de Maria, também teremos oscilantes. Temos que ter o ponto de equilíbrio. E hoje a palavra do Senhor irá nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Quero introduzir um pouco no capítulo 10 do livro de Lucas. Nesse capítulo, ele dá algumas instruções, né, a respeito de com a passagem de Jesus, como é que ele vai ser recebido, como ele realmente vai compartilhar do Evangelho, vai apresentar o seu Pai, enfim. Então, não vou ler todo, mas fica de dever de casa, amém? Mas no versículo 5 do capítulo 10, ele fala, ao entrares numa casa... Presta atenção. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Então, aqui ele já dá um norte de onde ele irá pousar. Será no lugar onde terá a paz. Amém? Vão pegando junto, caminhando conosco, tá bem? No versículo 16, ele fala, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, uma forma dele perceber, aquele que está dedicando atenção à palavra que é compartilhada, está próximo do Senhor, irá conhecê-lo, amém? E conhecendo, conhecerá o Pai, amém? Versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Amém? Aqui, nesse momento, ele está falando que muitas pessoas, os profetas, eles gostariam de estar desfrutando daquele momento com Jesus. E Jesus ali, ele está realmente ensinando, fazendo maravilhas, e as pessoas acompanhando Jesus. Então, aqui, ele está mostrando quem é o Pai. Porque quem está com ele conhece o Pai. Amém?
Dito essas coisas, os versículos, os estudos, vamos agora no versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou, repita comigo, hospedou, na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés. Fala comigo, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, daqui nós já temos de cara a primeira diferença de qual é a reação que nós temos quando estamos diante do Senhor. Uma é, ou você está realmente já hospedando, você está pronta para fazer com excelência um serviço, e a outra é você estar pronta para estar com os ouvidos abertos. As duas é de extrema importância, as duas precisamos estar fazendo. Mas a gente não tem que estar apenas enrijecido, mas devemos ter o equilíbrio e discernimento para saber como agir perante o Senhor. Tudo tem o tempo certo, tudo tem organização e tudo tem a melhor forma de honrar o Senhor. Amém? Então, aqui nesse caso, a primeira atitude foi: Marta hospedou, recebeu. Maria, de prontidão, já estava aos pés de Jesus. Amém? Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aqui nessa frase já me dá a entender que Marta, ela sabia que a forma como talvez Maria pudesse lhe ajudar é falando com aquilo que ela está tendo foco. Então, se Maria está com os olhos apenas em Jesus, se Marta chamasse Maria, Maria não iria ouvir. Então, ela falou para aquele que ela está tendo foco, que é Jesus. E falou: Jesus, ordena ela para que ela venha me ajudar. Então, você vê a tamanha indignação que ela estava. Ela estava servindo, ela estava amando o Senhor, ela estava ali querendo dar o melhor, servindo, deixando a casa toda arrumada, tudo para que pudesse receber. E, queridos, isso é uma questão de honra, não sei você, mas se Jesus de carne viesse, talvez eu estivesse fazendo a mesma coisa. Você também. Porque nós estamos recebendo, quer dar a água, quer servir. Você fica agitado, você quer receber da melhor forma possível. É assim. Quando a gente recebe alguém a quem nós amamos muito e honramos, nós não medimos esforços. Nós ficamos apenas antenados de saber o que ele está precisando, como eu posso servi-lo melhor. Amém? Então ela ficou inquieta: eu estou só, é muito para mim. Enquanto está todo mundo aos pés dele recebendo. E sabe o que Jesus vai e ensina com tanto amor? Ele fala assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Isso daqui, queridos, quando ele fala, primeiro, é muito claro o tamanho amor. Porque Deus, quando ele realmente nos chama para perto, sempre será em amor. Porque em nenhum momento Marta estava errada no sentido de pecado. Em nenhum momento Marta ela estava realmente se distanciando no sentido de que não estava reconhecendo a presença dele. Pelo contrário, mas ele ensinou-a de que naquele momento era um momento que ela deveria estar prestando atenção ao Senhor, porque nem todos os dias ela teria aquela mesma oportunidade. Lembra da passagem anterior que eu havia falado? Que muitos profetas e reis daquele tempo gostariam de estar vivendo o que estava vivendo ali naquele momento. Porque na época Jesus não estava, não é? Mas quando Jesus veio, ele falou: muitos gostariam de estar vivendo o que vocês estão vendo. Então ele vai e fala: Marta está como se fosse no passado. Eu estou aqui e Marta está sempre inquieta, em vez de ela aproveitar esse momento e estar com os ouvidos bem abertos. A outra questão é que quando ela reconhecesse e se comportasse naquele momento como Maria, ela estava escolhendo a melhor parte, mas por quê? Lembra que Jesus fala: aquele que me ouvir
vai me conhecer e conhecer o Pai, porque eu revelo o meu Pai. Então, Maria, ela percebeu, vou ficar aqui, porque eu quero conhecer mais dele. Percebe, queridos, que tudo tem um tempo certo, a maneira certa de como honramos o Senhor. Então, precisamos ter o equilíbrio, a sabedoria de agir da maneira certa, da forma certa, no tempo certo. Amém? No livro de João, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, naquele momento em que Lázaro estava enfermo, as pessoas, deram conhecimento a Jesus. E naquele momento, o comportamento de Jesus foi: isso daqui é para a glória de Deus. Uma palavra do Senhor, independente do natural, por mais que no natural a gente veja que já está morto, ou já está doente, ou está enfermo, ou tem algum problema, uma palavra do Senhor, se Ele falou, está dito. E muitas vezes a gente está numa posição de que, meio que duvidosa. No natural já apresento a coisa, mas não, eu fico com a palavra. Mas sabe que enquanto tiver aquela dúvida no nosso coração, a gente pode estar retardando o agir de Deus. Ou seja, aquilo dali já está pronto, ele já falou. E ele falou, isso daqui é para a glória de Deus. Isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Marta, quando soube que vinha Jesus, no versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E ela prontamente respondeu: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Isso daqui me chama muita atenção, de que quando ele apareceu, a primeira coisa que ela falou, ele já tinha dito antes: isso daqui é para a glória de Deus. Vocês estão percebendo que a todo instante elas estão com o Senhor, elas estão servindo, estão adorando. Mas vocês vão ver no decorrer que ela está oscilante. Se ele der uma palavra, isso daqui é para a glória de Deus, ela logo depois ela fala: se estiveras aqui, ele não teria morrido. E depois ele fala: teu irmão há de ressurgir. E ela fala: eu creio. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição. Ou seja, a revelação que ela tinha era só até aquele momento. Eles sabiam que ia ser ressurgido, mas isso era no fim do tempo, nos últimos dias. Mas Jesus, ele estava ensinando para ela: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Então, a fé é para agora. A fé não é para os últimos dias. Então, se ele diz que isso é para a glória de Deus, é para agora. Então, a gente recebe agora. Amém? Então, você recebe aquela palavra. E ele fala: eu sou a ressurreição. E quando ele fala, mais uma vez, de prontidão: sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Presta atenção, a sua irmã. Que todos falam: olha só, ela está sempre aos pés de Jesus, mas ela vai ter um comportamento igual, parecido, semelhante à sua irmã. E ela fala assim:
Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantou-se depressa a sair. Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela deu a mesma palavra, ou seja, o que me ensina, o que nós podemos aprender com a palavra, que ainda que a gente esteja sempre agitados, procurando servir o Senhor da mesma forma, e esquecendo de nos alimentarmos espiritualmente, ou o contrário, se a gente está sempre recebendo do Senhor, mas não somos operosos praticantes, ou seja, só estamos com o outro extremo, a gente tem a tendência de, quem sabe, repetir a mesma ação das duas. De dizer, se estivesse aqui, esse mal não tinha acontecido. Se estivesse aqui, esse problema não tinha acontecido. Se estivesse aqui, alguém que eu amo muito não tinha morrido, não tinha falecido. E muitas vezes a gente está murmurando por justamente a gente não ter o equilíbrio que precisamos. Amém? Então, nós temos que perceber, ter um entendimento de qual é o momento que eu tenho que servir com o Senhor com excelência, com amor, e qual é o momento que eu tenho que realmente estar me alimentando em espírito, para quando chegar o dia mau, eu não ser oscilante e não ter palavras de murmuração, não ter palavras que venham anular a fé que eu tenho pregado ou a fé que eu tenho praticado. Amém? Então, a gente precisa entender que tudo que nós fazemos, seja com intensidade no servir, como intensidade no ouvir, ser prontos para ouvir. E quando o Senhor realmente nos chamar para perto, que a gente não tenha aquele entristecer, mas perceber que o Senhor nos chama para perto, Ele nos levanta. Então, todas as vezes que Ele respondeu, nos momentos que elas oscilaram, que elas caíram, digamos assim, ou principalmente por falta de entendimento, como foi no exemplo de Marta, nos fins dos tempos, Ele disse, eu sou a ressurreição. Ela prontamente recebeu. Então, quando a palavra vier, que a gente seja pronto para receber. Porque nós estamos aprendendo, nós estamos esticando a fé. E às vezes, quando a gente oscilar, o Senhor, com o seu amor, Ele irá lembrar o que a sua palavra diz. Amém? E no versículo 39 fala, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, de Lázaro, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Mais uma vez, Marta, ela tinha crido, eu creio que tu és a ressurreição. E quando ele manda tirar a pedra, ela logo volta. Gente, é questões de tempo, foi pouco tempo. Então, veja o que eu estou querendo mostrar, o que a palavra de Deus está falando. Então, ele diz, tu crê que eu sou a ressurreição? Eu creio. Tira a pedra. Não, Jesus, mas cheira mal. Como pode? Então, isso para mim me chama muita atenção. Não sei você, queridos, mas isso daqui me ensinou de tal maneira que, às vezes, eu estou usando esse mesmo comportamento. Então, nós precisamos reconhecer aquilo que a gente precisa mudar. Não é para a gente ter uma vida como Marta está tendo. Ainda que ela ame o Senhor, seja pronta para servir, ainda que ela esteja pronta para ouvir, para servir, mas ela está, em pouco tempo, falando aquilo que está anulando a fé dela. Então, ele vai com todo amor e fala, não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus? Agora há pouco eu falei que eu sou a ressurreição. No capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha o comportamento de Maria, amém? Mas Maria também falou
a mesma coisa que Marta havia falado. Se estiveras aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas aqui, Lázaro já havia sido ressuscitado, amém? Nesse momento, quando ele fala que se creres, verás a glória de Deus, vocês vão vendo, ao longo do capítulo, que realmente ele pediu para retirar, Lázaro saiu e teve aquela oração, e todos ali pôde ver o milagre, amém? Então, no capítulo 12, versículo 3, Maria, ela ungiu os pés de Jesus. E no versículo 7, ele fala, Jesus, entretanto, disse, porque antes, peço perdão, vamos ler essa passagem. Versículo 4, mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Então, o que eu gostaria a palavra de Deus está aqui nos ensinar, é que todos os momentos nós temos que estar atentos. Qual é o nosso proceder diante de Jesus? Será que estamos oscilantes? Ou será que estamos firmes, constantes no Senhor? E vou trazer também algumas instruções aqui de como nós devemos nos proteger, digamos assim, para não ser oscilantes. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, fala, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, sempre que nós pensarmos de como que será o nosso dia, a gente não tem que se preparar quando o dia mal chegar. Mas esse meditar é justamente para quando o dia mal chegar, nós estarmos prontos para a gente agir de maneira sábia, equilibrada, em amor. Amém? Então, isso não é algo que a gente tem que fazer quando algo acontecer. Mas se nós estivermos meditando no Senhor dia e noite, nós estamos nos blindando e estamos também alimentando o nosso espírito e trazendo a segurança daquilo que Deus tem para nós. Inclusive, muitas pessoas podem até pensar, eu estou ouvindo de novo a mesma coisa. Sabe, queridos, que muitas vezes é necessário a gente ouvir as mesmas coisas, porque isso é segurança para nós. Ou seja, a gente poderia ouvir a fé uma vez, mas a gente viu em todas as ministrações, ainda que esteja falando a respeito da fé, isso para mim é segurança. Ouvir sempre a fé, porque isso fortalece a nossa vida cristã. Amém? E olha, queridos, eu me alegro muito. Sábado tivemos a formação do discipulado, que foi uma bênção. E olha que nós fizemos uma avaliação de saber o que eles acharam e também de perguntar qual departamento que eles se interessam. E sabe que eu me alegrei muito, porque o discipulado é uma forma de você não só entender a visão da igreja, mas aquilo dali é uma base, ou seja, eles foram alimentados, eles receberam da palavra e eles saíram cheios, com vontade de servir. Então, é diferente a forma como você serve. Você não serve sem entendimento, você serve com entendimento para quem você está servindo, independente do departamento. Então, quando a gente serve com intensidade, a gente recebe os irmãos, a gente se alegra com eles, a gente é pronto para servir, a gente é pronto para, se necessário for, limpar
limpar. A gente sempre é pronto para ajudar os nossos líderes. Qual líder? Você está precisando de algo? Você olha no departamento, você não precisa esperar alguém chegar. Você poderia me ajudar? Como Marta fez, ela fica inquieta. Mas a gente olha, a gente chega e já ajuda, porque nós temos entendimento de para quem nós estamos servindo. Amém? Então, às vezes, a gente faz o contrário. E eu gostaria de, com muito amor, compartilhar também e te chamar para perto. Às vezes, se você for olhar, sempre tem algo a fazer na igreja, queridos. Sempre tem algo a fazer na igreja. E, às vezes, nós estamos aqui sempre ouvindo a palavra do Senhor. Está até, inclusive, com o coração aberto para receber do Senhor. Mas a gente chega aqui, recebe do Senhor, acreditando que realmente as coisas vão melhorar e vai, mas a gente precisa ter oportunidades, ou ver as oportunidades que Deus nos dá para praticar aquilo que a gente está aprendendo do Senhor, sabe? Porque coisas são aceleradas na nossa vida quando a gente realmente se coloca à disposição para colocar em prática o que a palavra de Deus fala para nós. A gente não tem que chegar aqui, receber, inclusive ter até um momento de comunhão, falar com os nossos irmãos, e chega mais uma semana e a gente não coloca absolutamente nada em prática. Ou seja, assim como a ouvir a mesma coisa nos traz a segurança, praticar também traz a segurança, porque tudo é fé. Você não tem como dizer, eu só tenho fé porque eu creio nisso. Eu tenho fé, creio nisso e por isso pratico. Entende? Então, quando a gente faz, a gente não faz de qualquer forma. A gente recebe a palavra do Senhor com mansidão, com coração ensinável. E mesmo quando Ele falar mais uma vez, nos chamando para perto, eu não te falei isso, e mais uma vez você voltou, sempre é um cuidado que Ele tem, é um amor que Ele tem. E não no sentido de nos afastar, nunca será assim. Mas é porque Ele nos ensina, e quantas vezes for necessário, Ele vai trazer a lembrança do que a palavra de Deus fala. Então, a gente sempre tem que ver se, assim como Ele sempre está pronto a estender as mãos para nós, nós também temos que ter a mesma ação para com Ele. Então, todas as vezes que Ele falar para nós, a gente tem que, no nosso dia a dia, ver oportunidades. E olhe, queridos, temos oportunidades o tempo inteiro. E eu vou dizer alguns exemplos. Até a forma como a gente sai de casa, a forma como a gente procede, a forma como nós nos arrumamos. Aquilo dali, sabe que tem uma linguagem para outra pessoa? É você chegar assim e dizer, como é que eu vou proceder para essa reunião? E você orar. Então, aquilo dali já é uma forma de você colocar em prática. A palavra de Deus fala como é o nosso proceder. Sempre Ele traz instruções de como a gente deve estar. Amém? No nosso serviço, com nossas autoridades, com nossa liderança, não só na igreja eu falo, mas liderança, questão de autoridade no trabalho. Então, o nosso proceder sempre deve estar alinhado com o caráter de Deus. Amém? Então, tudo isso envolve fé. E quando fala de fé também, eu lembro que, na época do Rema, um professor, ele falou, a fé, às vezes, de tanta gente estar agindo, se a gente não tiver o cuidado, a fé, ela é naturalizada. E eu não entendi muito bem o que ele quis falar. E ele deu um exemplo muito prático. As coisas que a gente vê, ou as coisas que a gente faz, e já é do dia a dia, a gente pensa que não, mas você inicialmente precisou de fé para fazer aquilo. Ou seja, se eu estou aqui, eu tenho saúde, e não tem nenhuma barreira, se eu der um passo para cá, eu andei. E você pode pensar que não precisou de fé, mas precisou de fé. Sendo que eu já estou andando nessa, como posso dizer, praticando, que isso daqui já é normal para mim, sabe? Sendo que Deus não quer que eu haja fé apenas para isso. Deus quer muito mais. Então, a gente só vai esticar a nossa fé quanto mais a gente ousar no Senhor. Então, quando a gente olha assim, eu não tenho fé apenas para andar, mas hoje eu tenho fé para me colocar à disposição, para ser o canal de bênçãos para outra pessoa. Então, a partir do momento que eu ouso em fé, de dizer, Pai, eu não quero ter fé apenas para andar, mas eu tenho fé, porque eu quero ser um canal de bênçãos para outra pessoa. Eis-me aqui. E quando estamos assim, queridos,
os seus olhos espirituais são abertos de tal maneira que tudo e qualquer oportunidade você vai ver para alcançar outras pessoas. E isso sempre será para a glória de Deus, perdão. Então, todas as pessoas vão olhar, você é diferente. Você é diferente. Existe um brilho, existe um sorriso, existe uma postura, existe uma mansidão, existe uma harmonia em você. E eu quero estar perto de você. Você é uma pessoa que traz paz. Então, sabe, isso me alegra muito e deve te alegrar também. Porque quando a gente faz isso, assim como andar é natural, andar no caminho, no poder, na unção do Senhor, passa a ser natural. Mas eu não falo isso de maneira nenhuma para minimizar, mas para que vocês possam entender de quando Deus age na nossa vida, nós estamos aqui para que a glória de Deus se resplandeça, cresça, amém? E tudo é para a honra e glória do Senhor. E só para terminar, bem rápido. Se o Ministério de Louvor quiser subir. Glória a Deus. Então, visto essa questão de Marta e Maria, eu gostaria que todo mundo pudesse perceber e olhar para você mesmo os momentos que você se comportou como Marta, ou o momento que você se comportou como Maria. Deus, Ele não corrigiu como se as duas tivessem pecado ou errado, mas Ele chamou para perto que era necessário um equilíbrio. Amém? E Deus, Ele valoriza tanto quem serve quanto quem adora. Cada pessoa se aproxima de Deus de um jeito. No caso aqui, uma ela colocou através do serviço e a outra em forma de adoração. Jesus responde os dois tipos de fé da mesma forma, porque Deus, se necessário for, Ele vai falar no seu nível de fé. E Ele fala, Jesus consola Marta com verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque ela foi muito sincera com ele, todas as formas quando ela falou. Ela falou exatamente aquilo que estava a pensar. Ela foi com sinceridade. E nós, na nossa oração, devemos ter essa intimidade com o Senhor e perguntar mesmo. E Jesus, Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus, por outra forma, Ele consola Maria. Porque Maria chorou e Ele chorou. Ele se compadeceu de Maria. Então, hoje nós temos que tirar um tempo para ouvir Jesus. Agindo como Maria, ter um momento de pausa, ter um momento de leitura da palavra, oração silenciosa, meditar a palavra, como Josué capítulo 1, versículo 8. Então, nós devemos meditar na palavra dia e noite. É um momento de intimidade, é um momento de comunhão com o Senhor. É um momento que eu tenho apenas com Ele. Amém? Apenas? Sem nenhuma preocupação, sem nenhuma ansiedade. É um momento de calmaria, é um momento que a gente tem que estar só de intimidade, ligada, conectada apenas com o Senhor. Nós devemos servir com amor, não com ansiedade e nem com preocupação. Não devemos servir agitados, mas agindo com amor. Então, nós devemos fazer aquilo que precisa ser feito, sem perder a presença de Deus no processo. Não devemos carregar tudo sozinha. Se necessário for, compartilhar. Ou quem sabe é o momento de você também se acalmar e adorar o Senhor. E nós devemos ter um equilíbrio na vida espiritual e nas nossas responsabilidades. Nós devemos trabalhar, mas também guardar momentos de calmaria, de adoração. Nós devemos ajudar, mas também temos que ter o cuidado com o nosso coração. Nós devemos planejar, mas também devemos adorar o Senhor enquanto nós planejamos. Desenvolver a intimidade com Deus. Maria, ela nos ensina que adorar
mesmo sem entender tudo, ela estava intensa ali naquele momento de quebrantamento. Então, nem tudo nós vamos ter resposta de maneira imediata. Mas porque nós confiamos no Senhor, a nossa adoração a Ele tem que estar sempre de prontidão. Nós não precisamos adorar apenas quando a resposta chega, mas a gente adora independente de qualquer circunstância, porque nós confiamos no Senhor. Nós oferecemos o que temos de mais precioso, que foi o que Maria fez. Nós aproximamos de Jesus nos momentos mesmo na dor. Nós devemos estar próximos do Senhor, sempre, a todo instante, porque Ele nunca nos abandona. Então não será nós que devemos nos afastar dEle, porque Ele está sempre pronto para nos acolher, nos abraçar, nos consolar, nos dar a sabedoria e a direção certa que precisamos. Devemos ser sinceros com Deus, como Marta foi. Nós não devemos agir de maneira de murmurar, mas entender que eu posso servir ao Senhor e adorá-lo. Amém? E para fechar, o que eu gostaria de falar, poderia ser o tema da ministração, nós devemos ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Amém? E você que está aqui essa noite, essa palavra eu tenho certeza, amados, assim como mexeu comigo, me ensinou, eu sei que muitos aqui também, mas talvez seja a sua primeira vez que você realmente ouviu o Senhor dessa forma. Talvez seja a primeira vez que você teve o entendimento de que você precisa ter a fé, não só para servi-lo, para honrar ou para fazer algo que você precisa no dia a dia, mas também você precisa agir em amor. E se essa palavra tocou realmente em você, foi a sua primeira vez, eu gostaria de perguntar aqui, se você gostaria de receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, de você continuar recebendo aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele realmente acredita, confia em você, porque tem coisas que Ele confiou apenas em você e só você pode fazer. Ele te deu responsabilidades, mas talvez você ainda não tenha esse entendimento e hoje pode ser um divisor de águas na sua vida, amém? Alguém gostaria de receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Todos salvos? Alguém aqui tem algum sintoma de dor, doença, enfermidade? Todos sarados, curados? Alguém com o desejo de falar em outras línguas? Ser batizado com o Espírito Santo? Amém? Todos cheios, glória a Deus, salvos e curados, amém? Então, nós conhecendo essa palavra, nós seremos operosos praticantes, amém? Glória a Deus. Deus é bom.